Então eu olhei para esse texto de Eli, onde o sacerdote não ouve mais Deus falar, e comecei a me preocupar. E você vê o resultado da ausência da voz de Deus na casa de Eli. Ele perde os filhos, ele perde o ministério, ele perde o controle, ele perde absolutamente tudo. Aquilo que era intransferível, ele perde o ministério sacerdotal. E ele perde porque não é que vai para os filhos, não, ele perde da família, simplesmente porque perdeu a voz. A voz de Deus, ela é extremamente importante para nós, queridos. A voz de Deus é que nos mantém vivos. Deixa eu dizer para você, o tempo que a gente está vivendo, as pessoas estão transferindo a responsabilidade de ouvir a voz para literaturas baratas que substituem a voz de Deus. Nós somos a geração que menos lê Bíblia e que mais lê livro de autoajuda. Você sabia disso? Sabe o que é isso? É a gente querendo transferir aquilo que temos na voz de Deus, colocando na voz de alguém que se diz sábio. Nós estamos tirando a responsabilidade nossa de ouvir a voz de Deus e transferindo para um livro que diz somente aquilo que a gente já sabe e que precisa lembrar. Ei, deixa eu te dizer uma coisa para você, nós somos a geração do coaching, nada contra, mas deixa eu te explicar uma coisa, o coach treina, a voz de Deus transforma. Deus manda um profeta no capítulo 2, e o profeta dá de dedo na cara de Eli, não tem o nome do profeta, mas diz o que ele falou: olha Eli, eu cansei da tua casa, você escolheu honrar mais os teus filhos do que a mim, cansei. E ali a Bíblia encerra, e o capítulo 3 surge começando dizendo: a voz de Deus era de muita valia. Só para você entender o que eu estou dizendo, o que diz esse texto. A gente teve um período agora onde a gasolina acabou, o preço aumentou, tudo aquilo que tem pouco custa caro. Você percebe que quando eu preciso dizer, nós estamos vivendo um tempo de necessidade de ouvir pessoas de Deus de verdade, sim ou não? Nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos enojados daquilo que a gente ouve costumeiramente, sim ou não? Nós nunca ouvimos tanto sobre prosperidade e tão pouco sobre santidade. Nós nunca ouvimos tanto sobre nós e muito pouco sobre Deus. Eu louvo a Deus, que Deus levanta hinos, pessoas que compõem hinos, que colocam Deus no centro. Eu louvo a Deus quando eu vejo pessoas que pregam a palavra e não pregam motivação para o ser humano. Ei, você não precisa de algo que faça você crer naquilo que não vem de Deus. O que você precisa é da voz do Senhor dizendo: lá na frente tem algo para você, fui eu que preparei e você só sabe através da minha voz. Isso é bíblico. Jeremias capítulo 33:3: clama a mim e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ninguém sabe. Quem tem a voz de Deus vê aquilo que ninguém enxerga. Eu preciso continuar. Aí a Bíblia diz que Deus não vai falar com ele, Deus vai falar com Samuel. E aqui, quando Deus vai falar com Samuel, começa para mim a maior confusão, porque quando nós éramos meninos, e eu sou ainda um pouco menino, a gente assistia aqueles filmes que Deus falava, e a gente tem uma expectativa sobre a voz de Deus. Eu creio que você também tem, que a voz de Deus, claro, para quem nunca ouviu, quando a gente vê na televisão, a voz de Deus sempre é uma voz grossa, não é? Uma voz de destaque. E aí eu fiquei imaginando uma coisa: Deus chama Samuel pelo próprio nome dentro do quarto dele, e quando Deus chama Samuel, Samuel sai do quarto. Já pensou que loucura? Parece que há uma frustração em Deus de chamar alguém e alguém não reconhecer que Deus está ouvindo ele, que não está reconhecendo, e pior, está confundindo a voz de Deus com a voz do Eli. A frustração é imaginar isso aqui: Deus chega no quarto de Samuel e diz: Samuel, Samuel. Aí o Samuel faz assim. Samuel sai do quarto. Quem continua no quarto? O que a gente leu? Deus veio e ali esteve. Vou fazer de novo para você nunca mais esquecer disso. Deus chama Samuel, Samuel sai do quarto. Quem fica no quarto? Samuel, Samuel. Samuel sai do quarto. Quem fica no quarto? Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não muda de lugar porque você alterou o seu endereço. Lembra do texto? Lembra de onde caístes? Volta. Deus está no mesmo lugar. Deus não se altera porque você alterou. Deus não muda porque você mudou. Escute isso e nunca mais esqueça. A Bíblia diz que Deus chama Samuel. Samuel, Samuel. Samuel sai do quarto. Deus está no quarto, esperando.
Samuel vai lá no quarto de Eli e diz: Eli, você me chamou? Ele diz: não chamei não. Aí dormir, rapaz. Aí Samuel volta para o quarto. Quem está no quarto? Aí Deus chama de novo. Samuel deita, eu estou tentando imaginar. Samuel deita. Aí Deus diz: Samuel, Samuel. Aí Samuel, isso é trollagem, pegadinha do Silvio Santos. Levanta, sai do quarto. Quem fica no quarto? Aí ele sai do quarto, chega lá no quarto de Eli, diz: Eli, o Senhor me chamou? Aí Eli, porque não sabe, porque perdeu o feeling, não sabe mais entender o mundo espiritual, ele diz: não chamei não, volta para o quarto dormir. Quem está no quarto? Eu vou enjoar você com essa frase. Quem está no quarto? Deus. Aí ele chega no quarto, deita de novo. Deus chama Samuel pelo nome: Samuel, Samuel. Samuel sai do quarto de novo. Quem fica no quarto? Você já enjoou, né? Deus não, Deus está no quarto ainda. Você não enjoou de sair do quarto? Deus permanece esperando no mesmo lugar. E Deus está esperando Samuel. Aí chega na terceira vez, ele vai no quarto de Eli, ele diz: olha, talvez Deus esteja te chamando. Volta para o quarto, e quando a voz te chamar novamente, você vai dizer: fala, Senhor, o teu servo ouve. Aí ele vai para o quarto. Quem está no quarto? Aleluia. E a Bíblia diz que Deus, como chamou das outras vezes, o chama pelo próprio nome: Samuel, Samuel. E Samuel diz: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. A voz de Deus nem sempre vai dizer para você aquilo que você quer. A voz de Deus não atende desejo, a voz de Deus atende necessidade. Necessidade é diferente de desejo. Desejo é o que você apresenta. Necessidade é aquilo que a tua alma grita e você não sabe que está gritando. Nós vivemos um tempo onde as pessoas vêm para frente dizendo: Senhor, eu preciso de uma casa nova. E quem na verdade precisa, o que você verdadeiramente precisa é de lar. Tem gente que diz: eu preciso ganhar mais dinheiro. Sabe o que você precisa? Caráter para administrar o que você tem. Isso é a voz de Deus dizendo o oposto daquilo que você pensa que precisa. Eu preciso de mais dinheiro. Jesus diz: não, administre o que você tem, seja dizimista, sabe, cuida das coisas de Deus, seja fiel, paga a conta em dia. Isso é a voz de Deus. A voz de Deus sempre é pela palavra, e a palavra é justiça. Meu irmão, a palavra de Deus, ela é diferente daquilo que a gente pensa. A palavra não alivia não. Então aqui entra uma crise. Eu fico pensando o seguinte: ele fala para Samuel lá na última: fala, Senhor, que teu servo ouve. Então beleza, então Deus chama Samuel. Só que quando você vai ver o conteúdo daquilo que Deus falou para Samuel, não faz sentido, porque Deus já falou para Eli antes. Eu comecei a pensar que Deus então estava sendo redundante naquilo que falou. Por que Deus fala para Samuel algo que Eli já sabe? Por que Deus fala para Samuel algo que é para Eli e que Eli já ouviu de um profeta no capítulo 2? Deixa eu dizer para você algumas coisas. Quando Deus entra no quarto de Samuel, Deus entra para se apresentar para Samuel. Quando Deus fala: Samuel, Samuel, Deus está dizendo: muito prazer, a partir de agora essa é a voz que você vai ouvir. E por que Deus fala de novo sobre o profeta Eli para Samuel? Deus está apresentando um padrão para Samuel. Deus está dizendo para Samuel: Samuel, a partir de hoje, você tem um antes da voz e um depois da voz. Você entrou aqui um menino. Quando você sair por essa porta, você é um profeta. Eu vou dizer de novo para você, até você se empolgar com o que eu acabei de dizer. O homem em nós existe um antes da voz e um depois da voz de Deus. Antes da voz de Deus era um menino. Quando a voz de Deus fala para ele, ele sai de dentro do quarto com uma linhagem sacerdotal sobre ele, vinda de Deus. E agora ele é um profeta. E a prova que a autoridade de Deus sobre a vida de Samuel muda é que quando Samuel sai do quarto, Eli está esperando ele. O que foi que Deus te falou? Conta para mim, não esconda nada. Ele sabe que a voz alterou. Agora não vem mais porque tinha que vir. Agora vem pelo menino. Se os nossos sacerdotes falharem, se preparem para os púlpitos se encherem de meninos cheios do Espírito Santo de Deus.